Boa noite, senhoras e senhores, sejam bem-vindos ao Valor em Saúde, nossa plataforma de evento híbrido digital para os profissionais interessados em ampliar conhecimento em saúde. Diferente de outros eventos virtuais, neste evento híbrido, trazemos os nossos convidados palestrantes e conteúdos para um cenário em 3D, onde compartilhamos com vocês um ambiente o mais próximo possível de um evento presencial. A TM Jobs deseja um novo tempo, com mais esperança, humanização, compaixão e mais entrega de valor em saúde para todos. Agradecemos à Abbott pelo patrocínio e por acreditarem nesse projeto e apoiarem essa importante iniciativa. Vamos ao vídeo da Abbott. We all fall down, we get banged up, but the scars show what we're made of. Don't you look back, lift your head up, shake the dust off, tell me what you're made of. I can't hear you breathing, our lungs beating, our hearts. Lift up the voice, you got something to say. It's a brand new day. 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 When the rain falls, when the ground shakes, when the wind blows, when your heart breaks, show me sorrow, show me laughter, show me starlight, show me what you're after. I can't hear you breathing, our lungs beating, our heart. Lift up the voice, you got something to say. It's a brand new day. 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 See the sunrise, oh, fire in your eyes, oh, it's about time we all saw you shine. It's a brand new day. 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 Importante saber que todos esses conteúdos estão gravados em nosso canal YouTube. Selecionamos junto com a Abbott uma série de nomes e temas nessa jornada na geração de valor compartilhado e sustentável. Agradecemos todos os envolvidos nessa jornada e desejamos todos um excelente evento. O evento tem um formato talk show, cada convidado tem um tempo de fala e o moderador abre para perguntas aos nossos convidados. Devemos terminar no máximo às 20 horas. Deixe seus comentários e sugestões no chat. Vamos ler os comentários e perguntas e, na medida do possível, vamos responder todas elas. Todos receberão certificado pela presença. E agora a gente vai falar sobre gestão de dados e saúde populacional durante e pós-Covid-19. Convidamos o Dr. Silvio Folletto, farmacêutico bioquímico, especialista em sorologia viral pela Universidade de Paris, na França, professor de pós-graduação em análises clínicas da MScan e diretor da Central Sorológica de Vitória. Seja muito bem-vindo, doutor Silvio Folletto. Boa noite. Olá, boa noite. Boa noite, Tânia. Boa noite aos colegas. Boa noite a todos vocês que nos assistem. Obrigado pelo convite, Tânia. E eu queria pedir a moderação ao Ricardo para passar o primeiro slide. Não, espera um pouquinho, doutor. Eu vou chamar todos e depois o Paulo entra para abrir o nosso talk show, tá ok? Tá bom, desculpa, obrigado. Imagina, que isso. Convidamos agora o Dr. Alberto Ogata, médico, presidente da Associação Internacional de Promoção da Saúde
no ambiente de trabalho, diretor de responsabilidade social da Fiesp, pesquisador no Centro de Pesquisa e Administração em Saúde da FGV. Seja bem-vindo, doutor Ogata. Obrigado, Tânia. É um prazer estar aqui nessa noite com os colegas e com quem está nos acompanhando. Acho que o tema é muito importante e a gente vai poder discutir o assunto com diferentes olhares. Muito obrigado pelo convite. Nós é que agradecemos. Convidamos a doutora Milva Pagano, presidente da ABPRH, Associação Brasileira dos Profissionais de Recursos Humanos. Ela é advogada, especialista em direito empresarial e regulação em saúde, com mais de 20 anos de atuação na área de saúde suplementar, e hoje também atua como consultora da área de saúde da PK Advogado. Seja muito bem-vinda, Milva. Boa noite a todos, boa noite, Tânia, boa noite a todos os colegas aí, parceiros de evento. Parabenizo a TM Jobs por esse evento, por essa trilha de conhecimento maravilhosa e todos os eventos que estão sendo realizados. Parabenizo a Abbott pelo apoio, são sempre conteúdos de muita relevância, Tânia, especialmente nesse momento, né, saúde cada vez mais na pauta, cada vez mais no foco de atenção, e é uma honra e um prazer estarmos juntos aqui. Obrigada, Milva. Convidamos também o Aymar Tarruffi, superintendente de custos e sinistros da Sul América, a administrar as despesas assistenciais de saúde e odonto, estuda novos modelos de remuneração e contratação de parceiros, e Aymar é administrador de empresas com ênfase em finanças, formado pela Universidade Metodista do Estado de São Paulo, com pós-graduação em gestão empresarial pela mesma universidade. Aymar, seja muito bem-vindo, um prazer ter você conosco. A Sul América sempre está presente nos nossos eventos de saúde suplementar e você não poderia deixar de participar desta edição. Boa noite, Tânia, boa noite a todos. Obrigado pela oportunidade, agradeço aí também o pessoal da Abbott pelo apoio ao evento, e vamos discutir mais um assunto, uma pauta importante aí, produzindo mais conteúdo, que é sempre muito bom para todos aqui nesse momento. O nosso moderador dessa noite é o Dr. Paulo Marcos Souza, médico, foi cofundador e executivo da AMIL, fundou e foi presidente do Conselho de Administração da ASAP, Aliança para a Saúde Populacional, é fundador e membro do Conselho de Administração do INLAGS, Instituto Latino-Americano de Valor em Saúde, e pesquisador do GPDS e do IESC e da UFRJ. Paulo, a noite é sua, modere essa maravilhosa discussão. Seja muito bem-vindo, Paulo Marcos. Boa noite, audiência. Boa noite, colegas. Muito obrigado, Tânia. Muito obrigado, Abbott. É uma honra e, para mim, é uma grande oportunidade. Quando eram eventos presenciais, eu não podia ver um banquinho, um palco que eu subia para discutir saúde populacional. Agora eu não posso ver um vídeo que eu entro na frente para falar sobre saúde populacional. Saúde populacional é o presente, é o futuro, é a solução para resolver questões de custo e de longevidade da população, principalmente o fim da doença e um futuro realmente saudável. Não vou ocupar muito tempo, porque eu aqui sou moderador, senão ficaria às 2 horas contando para vocês histórias da saúde populacional. Convido ao Silvio Folhetto, que é um pesquisador, uma autoridade, para apresentar os dados. Ele vai fazer uma apresentação por slides, são 10 slides só, e a partir daí nós teremos o nosso debate. Então, Silvio, é com você. Obrigado, doutor Paulo. Eu vou pedir para encaminhar o primeiro slide. Por favor. Obrigado. A minha área de ênfase é laboratório de análises clínicas
e como tal, eu vou pegar esse viés e vou buscar a participação do Laboratório de Análises Clínicas no contexto da pandemia, na gestão de dados, mas antes eu queria compartilhar com vocês 2 telas que eu entendo que são importantes nos trabalhos dessa noite. Essa primeira tela, e se vocês olharem no rodapé, é uma tela apanhada anteontem, tá? No CDC europeu. E nela nós assistimos Estados Unidos, Brasil e México. O evento é apolítico, mas nós podemos observar nessa curva o comportamento do número de pessoas confirmadas contaminadas desde o dia 21 de janeiro, quando o primeiro caso no mundo foi registrado. Nós não vemos segunda onda, nós não vemos nada. Nós vemos um platô que não cede a cada dia, à exceção do México, que parece que começa a ceder, mas as informações não são animadoras. Segundo slide, por favor. Por outro lado, nós assistimos também, no CDC europeu, os números dos principais países na Europa envolvidos. Eu estou dizendo de Espanha, França, Itália, Alemanha e Inglaterra. A gente vê uma curva que tem um outro modelo em relação às 3 curvas que vimos antes. Tá? Talvez, Dr. Paulo Marcos, quando entrarmos no debate globalizado, inclusive de atenção à saúde, de dados, de laboratórios e tudo, nós haveremos de mostrar essa segunda onda que a Europa começa a assistir, tá? Dentro de uma abertura da economia, de abertura do comércio, né? A Espanha está lá na ponta, notadamente é um país muito turístico, existem críticas vorazes quanto a isso. Tá? O próximo slide, por favor. Então, eu começo a analisar os dados e, quando recebi o convite, eu fui buscar a contribuição do laboratório na oferta de dados para a saúde, e dentro dos BIs da Central Sorológica, eu usei especificamente um BI para apresentar esse slide, a gente buscou os dados que tínhamos na nossa empresa, e eu vou explicar esse slide, e fomos aos 3 inquéritos sorológicos no portal do Governo do Estado do Espírito Santo, da Secretaria de Estado de Saúde. Vocês assistem aí que durante 3 dias, em diferentes semanas, o Governo do Estado do Espírito Santo fez 4 inquéritos sorológicos. Tem 3 aí. E por que tem 3? Porque esses 3 abrangeram a região da Grande Vitória. A Grande Vitória é a capital do Estado do Espírito Santo e ela é rodeada pelo Oceano Atlântico e por 4 municípios. Isso perfaz 2,5 milhões de pessoas. E os inquéritos sorológicos obtidos por eles, os números estão aí, os números estão expostos aí na tela. O que nós buscamos dentro da Central Sorológica de Vitória? Nós buscamos os dados dos laboratórios da Grande Vitória que enviam ensaios laboratoriais para a pesquisa de anticorpos, anti-Covid classe GG para o nosso laboratório e comparamos nas mesmas datas, os mesmos dias, ou seja, o mesmo período, tá, com o inquérito sorológico do governo do Estado. Colocar aqui a técnica usada pela Central Sorológica foi um exame de quimioluminescência. Esse ensaio foi decidido pelo Comitê Gestor Analítico da Central Sorológica. Além de quimioluminescência, logo nos primeiros dias, primeiro mês de Covid, nós buscamos nos atualizar na literatura e tivemos um trabalho bem interessante do NHS da Inglaterra. Se posso, assim, comparar, o NHS é equivalente ao Sistema Único de Saúde do Brasil. E lá eles mostraram 2 ensaios de quimioluminescência
os quais, dentro dos critérios de sensibilidade e especificidade, eles elegeram como os 2 melhores testes para ser usado na Inglaterra. Nós tivemos acesso a um desses ensaios o mais breve possível e validamos ele analiticamente e institucionalizamos ele na nossa empresa e não saímos mais deles. O que é interessante para vocês que nos assistem é que os dados obtidos na central sorológica se equivalem muito próximo aos dados do governo do Estado do Espírito Santo, embora o deles seja um rastreamento epidemiológico feito por teste rápido, né? Daí eu dou a minha primeira contribuição, que o laboratório tem muito a ajudar a contemplar os dados no contexto da Covid, respeitado todos os parâmetros em que eu considerei aqui. O próximo, por favor. Então, qual o papel mesmo do diagnóstico, do laboratório de diagnóstico, né, na pandemia, não é na pós-pandemia? Eu queria pedir permissão aos senhores, dentro do diálogo, que eu acho que a pandemia vai longe, ela só vai mudar o comportamento dela. Eu estarreci quando tem um novo caso de reinfecção no mundo, e para mim foi zerado. Para mim, tudo foi zerado e começa de novo, de uma forma diferente. Então, é necessário que esses ensaios laboratoriais se integrem na cadeia assistencial de saúde. O laboratório, eu dizia mais cedo a alguns colegas, a pandemia passou por dentro do laboratório como muito pouca gente esperava. E se ela passou, a responsabilidade é nossa dessa exposição de dados, da integração de dados e de darmos a nossa contribuição efetiva, né? Na verdade, nós estamos assistindo há muito tempo o empoderamento do paciente. O paciente está tendo uma capacidade de autogestão da saúde dele, sabe? Aonde ele busca na internet, ele tem softwares, ele usa aplicativos de usuários, ele assiste a videoconferências, ele discute com o médico a saúde dele hoje, e essa é uma realidade que, mais do que nunca, na Covid, ela se expôs e nós não vamos poder fugir dela dentro do contexto dos dados. Próximo, por favor. Bom, continuando o papel de diagnóstico, eu acho que nós fomos pegos de surpresa, tá? Nós estamos ainda um pouco prematuros, mas existe uma realidade da necessidade e do surgimento de novas plataformas para o compartilhamento de dados entre médicos, hospitais, laboratórios, operadoras, tá? A utilização da inteligência artificial entre todos esses atores, através dos programas, ela vai intensificar, consolidar, agilizar, tornar mais barato e mais acessível todos os dados. E, com isso, essa apresentação de hoje, esse talk de hoje, vem mostrar, mais do que nunca, que se faz necessário e que nós temos que nos alertarmos e nós temos que trabalhar para que isso ocorra. Integração de dados da saúde. Próximo, por favor. Bom, eu estou terminando, doutor Paulo Marcos, a minha apresentação, sabe? E como eu combinei de eu levantar a bola, eu acho que nós não estamos na pandemia, no pós-pandemia, e eu acho que isso vai muito longe, né? Se eventualmente formos falar de vacina, a impressão que se tem, colegas e todos que nos assistem, é que o dia que surgir uma vacina com relativa eficácia, que o problema está sanado. Eu lhe pergunto, só vai estar sanado quando nós vacinarmos o planeta todo e cada um tiver o seu passaporte de anti-IgG, como se fosse um passaporte de vacinação, né? Nós temos vários problemas e eu vi o professor Júlio numa live da Escola de Medicina da Santa Casa de Vitória esses dias, falando de Nova York, tá? E eu citei aí o transporte urbano como o principal item, porque
o principal fator que debelou a infecção e a transmissão do Covid em Nova York foi fechar as balsas, fechar os ônibus e fechar o metrô. Parou, congelou completamente. E nós temos problemas aí que, dentro do contexto dos dados, mas que vão movimentando a economia, tá? Nós temos dificuldades como as escolas, presenciais ou não. Quando eu falo em shows, eu falo em entretenimento, um show que atrai 80, 100 mil pessoas, enche um estádio de futebol, o turismo, o futebol. Até agora, eles estão fazendo a PCR 48 horas antes dos atletas. Mas quando é que o público vai voltar a frequentar os estádios? Então, tudo isso eu acho que vai estar dentro de um programa de que os dados que vão ser compilados, vão ser interagidos e vão falar a verdade. Congressos e festas, né? Natal, Réveillon, Carnaval e feriados, são realidades que vão fazer com que trabalhemos muito tudo isso através de dados. O último slide, por favor. Finalmente, então, nos últimos tempos, eu tenho estudado, eu tenho buscado um aprendizado sobre a criação de valor em laboratório, a criação de valor em saúde. Não existe dinheiro novo na saúde. É preciso racionalizar, então, os dados, as informações, todas, consolidar e interagir nelas, tá? Através delas. O que vem a mim dizer que, finalmente, decididamente, por força do evento da Covid, mundial ou não, a criação de valor, de uma vez por todas, vem na pirâmide do ecossistema da saúde, de cima e embaixo, como um todo. Vou devolver a palavra agora e fico à disposição dos colegas para a continuação dos debates. Excelente, Silvio. Eu gostaria de endereçar agora o Gata a uma questão que já estou com várias questões aqui, já me foi apresentada, como a gestão de dados na saúde populacional pode melhorar a qualidade de vida, reduzir custos, principalmente fazer predições sobre o futuro das populações. Você com a palavra, complementando o que o Silvio já apresentou e até discutindo as ações que o Silvio passou. Por favor, Beto. Ok. Paulo, obrigado. Parabéns pela exposição, Silvio. E eu gostaria de iniciar comentando algumas questões, já puxando para essa questão de saúde populacional, como o doutor Paulo falou, e realmente, às vezes até desanimador, né, Silvio, ver que esse platô não cede, né? A gente não vê o perfil espanhol, italiano, né? Até o platô americano está cedendo, mas o nosso platô não cede. E aí, talvez por uma exaustão, né? Realmente você falou muito bem, as pessoas falam assim, não, agora nós estamos num pós-pandemia. Como assim pós-pandemia, se a gente está no platô, né? Quer dizer, é um problema. E aí, quando você fala, Paulo, em saúde populacional, no mundo tem emergido a questão dos determinantes sociais de saúde, né? Então, a pandemia, ela, como os outros fatores de saúde, ela não atinge as pessoas de maneira igual, né? Então, nem todo mundo tem condição de fazer teste, nem todo mundo tem condição
de fazer isolamento social, nem todo mundo tem condição de evitar transporte coletivo, e nem todo mundo tem acesso a tratamento médico imediato, né? E aí, quando o Silvio fala na questão da integração dos testes dentro da cadeia, é algo que a gente sempre defendeu muito, né, Paulo? Mas hoje, nesse tema em especial, parece, no setor privado, absolutamente utópico, né? Eu vou dar um exemplo. Hoje à tarde eu fiz um teste, liguei para... Eu estou aqui em São Paulo, na região da Avenida Paulista, liguei para os principais laboratórios da minha região, né? Nenhum deles fazia PCR para o convênio. Nenhum deles, né? Não, a gente faz particular da Recibo. O que acontece? Acentua a fragmentação. O paciente recebe... a gente tem que contar com o empoderamento do paciente. Porque se a gente contar com o sistema de saúde, a gente está perdido. Porque a fragmentação é total. E a gente vai falar da questão do acesso, né? Porque às vezes se fala a outra questão, pensando em saúde populacional, a outra para nós é, não, a gente vai lidar isso com a telemedicina. Mas a telemedicina, ela não pode ser um ET. Ela não pode estar desconectada com a rede assistencial, a secundária, a terciária, com o sistema. E muitas vezes a gente vê que o atendimento em telemedicina, ele é uma teleconsulta solta, né? Uma teleorientação. Então, assim, eu acho que realmente a integração, como o Silvio colocou, é uma grande necessidade. Mas hoje, no sistema, imagina, a gente, quem viu leu uma matéria recente, viu que no sistema de frigoríficos no Sul, teve 11.500 trabalhadores contaminados por Covid-19. 11.500, né, trabalhadores. Tem uma cidade no Sul onde 4.500 habitantes. 517 eram trabalhadores frigoríficos contaminados. Como é que pode, né? Então, há de se compatibilizar. E aí, qual é esse movimento nos protocolos? Eu acho que o Silvio pode nos orientar. As pessoas estão, muitas vezes se incluem no protocolo fazer o teste rápido. Não, está liberado, né? E hoje, você fala da integração, você pode fazer um teste rápido no RAP, né? Em qualquer lugar, na farmácia. E aí, assim, a pessoa recebe o resultado. Será que o paciente empoderado ele sabe interpretar aquele teste rápido em relação à sua condição? Ou ele vai interpretar aquele teste rápido como realmente o seu passaporte de estou imune, estou livre, eu estou liberado. Então, é um desafio. Então, assim, eu acho, como o doutor Paulo falou, que a gente tem defendido muito essa questão da saúde populacional, onde uma vertente central são os determinantes sociais, né? Então, grande empresa tem investido muito. Ela paga os testes, ela paga aos setores as medidas de proteção. Pequenas e médias empresas, elas têm dificuldade, elas estão tendo dificuldade de fazer através das operadoras, então elas têm que bancar os testes, e isso onera ainda mais o caixa das empresas e dificulta o manejo. Então,
eu acho que a fragmentação, ela tem, e pensando em determinantes sociais, ela tá fazendo um acesso desigual, né? Nem todo mundo tem acesso a diagnóstico, a suporte de maneira igualitária. E pois é, eu acho que é muito importante que se trabalhe em rede, realmente. O centro diagnóstico, ele é um elemento muito importante na rede. E ele tem que ser um elo da rede. Ele não pode ser um apêndice, né? E aí, mas ele tem que ter, como você fala, inteligência artificial, você tem toda a razão, né? Mas isso tem que conectar de maneira que o paciente recebe o resultado, ele tem o sistema emite um sinal de alerta e coloca ele no radar. Hoje, o sistema, se der positivo, ele tem que se auto-empoderar mesmo, porque ele tem que se virar. Porque não está no radar. Não está no radar da operadora, não está no radar da empresa, realmente está por conta do cidadão se empoderar, porque só depende dele mesmo se virar. Então, assim, eu acho que dentro dessa provocação do Paulo, eu acho que a gente precisa pensar, inicialmente, como é que a empresa se porta nesse campo, né? Então, olha, nós não estamos no pós-pandemia, nós estamos no platô, então o retorno tem que ser muito responsável, né? De maneira que a gente não vá contaminar a comunidade, né? Essas pequenas cidades nessa matéria, o retorno ao trabalho, a manutenção, foi o fator de contaminação de toda a comunidade, comunidades indígenas, né? Como é que isso fica, né? E o sistema de saúde, ele tem que aproveitar essa oportunidade para tentar trabalhar em rede, porque na minha visão, Silvia, essa necessidade de trabalhar em rede, que é muito importante, e você falou do NHS, e que o SUS trabalha dentro dessa perspectiva, no sistema privado isso não existe. Não existe. Então, assim, eu acho que é uma oportunidade da gente começar a trabalhar em rede, né? Para dizer assim, olha, telemedicina, ele não pode ser um ET. Atenção primária não pode ser um ET. Eles têm que estar integrados à rede. E aí ficam essas panaceias, né? Agora a gente tem telemedicina, mas de que maneira ele se integra? Não, você liga lá, você tem uma orientação, não sei o quê, mas aí depois como é que fica? Você tem um follow-up, ele entra no radar do operador? Geralmente não, né? Então é um desafio, né? Então, eu gostaria de, nesses comentários iniciais, né, dizer que a gente precisa realmente ter essa questão muito bem colocada pelo Silvio, de que nós estamos no platô, né, que as empresas, as pessoas precisam compreender muito bem essa questão da testagem, né, o que fazer, como fazer, e eu acho que tem que trabalhar a questão de acesso, né? Que exames fazer, quem vai pagar essa conta e de que maneira esse resultado vai entrar no sistema, né? Acho que esse é o desafio para começar aí a nossa conversa, né, Paulo? Obrigado. Gata, você é muito crítico e muito construtivo. Suas críticas não são em vão. Você endereça e terminou realmente colocando questões fundamentais. E aí eu passo para a Milva, que representa uma empresa nacional, associação nacional, de empregadores e de colaboradores dessas grandes empresas e que estão num dilema muito grande de voltar ou não ao trabalho. E aí eu acrescento que tem empresas que têm contato com o público, todo o comércio, toda que tem o dia a dia. Outras que ficam com indústrias, escritórios, as pessoas, uma ao lado da outra,
Então, como você está vendo e ouvindo essas questões, principalmente orientando como encaminhar ao setor de emprego soluções para o retorno do faturamento e para a redução de emissões, enfim, a retomada da economia e, ao mesmo tempo, com as populações para facilitar esse retorno. Como o diagnóstico aí entra na decisão das empresas na volta ao trabalho. Paulo, boa noite mais uma vez, né? Um prazer estarmos aqui. Vivemos tempos de fortes desafios. Como a apresentação do Silvio foi excelente e nos traz aqui um conteúdo bastante rico para discutirmos em cima. E como o Ogata bem colocou, é impressionante, porque as pessoas estão falando em pós-pandemia, estão falando em retomada das atividades, né, em plano de retomada, já está todo mundo com foco totalmente em plano de retomada, praticamente, como se a pandemia fosse algo do passado e superado, né? E eu concordo com a colocação do Ogata, com uma avaliação em cima da exaustão, né? Eu acredito também que isso vem um pouco da exaustão das pessoas. As pessoas estão exaustas, de um modo geral, né? A sociedade está exausta, as pessoas estão sedentas por retomarem suas atividades, por voltarem a seus ambientes de trabalho, por retomarem suas rotinas. As empresas também precisam disso, né, financeiramente falando, mas o grande cuidado e a grande atenção numa retomada cuidadosa, dentro do possível, mantendo as pessoas em segurança. Então, essa retomada é uma retomada que ela deve acontecer com total segurança e uma necessidade muito grande de orientação a essas empresas, porque nós temos empresas com níveis de maturidade no que tange a gestão de saúde, e aí eu estou falando em gestão de saúde corporativa, nós temos níveis de maturidade muito distintos. Na própria associação, na BPRH, Associação Brasileira dos Profissionais de Recursos Humanos, nós trabalhamos fortemente com essas empresas, né, já há anos que fomentamos a gestão de saúde por parte das empresas, que fomentamos que essas empresas sejam efetivamente protagonistas na gestão da saúde, até por serem dentro desta cadeia, né, de saúde suplementar, que os players são todos interligados dentro desta cadeia. A empresa, considerando que a maior quantidade de beneficiários está em planos coletivos, a empresa, no final do dia, é quem paga as contas. Então, nós fomentamos muito fortemente e defendemos a necessidade da empresa cada vez mais assumir o protagonismo nessa gestão. A pandemia nos mostrou ainda mais, né, essa realidade, nos chamou mais atenção para essa realidade, né, de uma necessidade de atuação forte, empresas que tinham efetivamente gestão de saúde implantado, que tinham o perfil de saúde de seus colaboradores, conseguiram sair na frente, né, implantar planos de contingência, ter os grupos de riscos já mapeados e saber o que precisava fazer com cada grupo de bate-pronto. Outras passaram por momentos de muita insegurança, precisando tomar decisões rápidas e com muita dificuldade nessas decisões. E agora, quando se fala em retomada,
né? Nós vamos além de um mapeamento de perfil de saúde dos colaboradores. Você tem um mapeamento de toda a comunidade onde esses colaboradores estão inseridos, né? A família, o ambiente onde eles estão inseridos. E essas empresas precisam de muita orientação. Muitas começaram até no desespero também, a fazer testagem, fazer testes rápidos de seus colaboradores, e adotando ações isoladas, quer dizer, a própria testagem como uma ação isolada. Este é sempre o grande desafio na empresa. Não considerar uma ação isolada como gestão de saúde, porque você não faz gestão de saúde com as pontuais. Você faz gestão de saúde com uma integração, você faz gestão de saúde com uma coordenação de cuidados, você faz gestão de saúde em cima de informações claras, corretas e fidedignas. Você faz gestão com dados, né, com acesso a dados, com acesso a informações. Então, este é sempre um grande desafio nas empresas, ter efetivamente esses dados, essas informações e conseguir realizar essa gestão de uma maneira integrada. Na retomada, como o Ogata colocou, né, até usando o próprio exemplo da telemedicina, nós tínhamos tanta resistência, né, antes da medicina, antes da pandemia, à telemedicina. A pandemia veio e escancarou a necessidade da telemedicina. E a telemedicina virou um produto de prateleira, né, que todo mundo usa, que todo mundo faz, que todo mundo diz que tem. Mas, de novo, uma ação isolada. De novo, algo feito, uma atividade isolada. O que agrega efetivamente, né? O que traz efetivamente para dentro de um programa de gestão? O que um teste rápido, né, de Covid traz efetivamente para dentro de uma gestão? Muito pouco. Muitas vezes traz, inclusive, uma conclusão, um direcionamento para um caminho equivocado, porque leva para uma solução, leva para uma imagem, né, uma verdade, uma falsa verdade. Tanto se discute em cima nos testes do falso positivo, falso negativo e as ações que são tomadas a partir daí. Muitas empresas aflitas, muitos grupos aflitos em retomar as atividades, seus colaboradores, em testar o seu grupo para retomar essas atividades. Só que simplesmente o teste não vai garantir essa retomada com segurança. Então, realmente, de novo, né, a necessidade de uma coordenação de ações, né, a necessidade de se trilhar um caminho e de orientação a essas empresas nessa trilha, né, que não é o core business da empresa. A empresa se vê aí, como todos nós, né, numa situação onde ela tem uma responsabilidade por uma grande quantidade de pessoas. Foi, inclusive, determinado, né, já existe decisão, né, todas as discussões em cima da consideração da contaminação por Covid como um acidente de trabalho. Então, isso para a empresa é uma grande responsabilidade. É uma responsabilidade social, uma responsabilidade trabalhista. Isso gera um risco para a empresa, além do risco social, isso gera um risco jurídico muito grande para a empresa. São algumas considerações, Paulo, apenas alguns pitacos aí para a gente poder discutir um pouquinho, aprofundar um pouquinho mais a nossa discussão. Olha, muito bom, Milva.
eu aprecio muito o seu trabalho na recursos humanos, puxando para a saúde, a gestão da saúde, as empresas, a gestão corporativa, o que ficava muito terceirizado. As empresas pensavam que era da operadora ou do corretor, e você está levando das empresas, não só treinamento, cultura, que é uma atividade da própria empresa. E você colocou muito bem, o tempo que teve, o dilema e a disparidade. Nós temos empresas com 3, 5 funcionários e com centenas, mais de 100 mil funcionários. Isso tudo gera uma disparidade. Empresas podem ter o home office, outras não. Empresas que lidam com o público e outras não. A questão urbana, a empresa de transportes, enfim. É um dilema imenso que nós vamos ter que enfrentar. Mas antes de fazer uma pergunta, na tua visão, essa questão da testagem e da contaminação pelo Covid é uma questão de saúde ocupacional ou de saúde assistencial? É um mix, né, Paulo? Eu acho que, assim, aí falando muito da minha visão, nós temos, né, cada vez mais essa pandemia e o que estamos vivendo trouxe uma importância para a segurança e saúde do trabalho, trouxe uma importância muito grande para as equipes de saúde ocupacional dentro das empresas. Então, eu já defendia e defendo muito a atuação forte e constante dessas equipes dentro das empresas, né? Do médico do trabalho, do enfermeiro do trabalho, então, das equipes de saúde e segurança do trabalho, essa atuação é muito importante. Não dá para você falar em uma gestão de saúde, em saúde integrada, em gestão de saúde integrada dentro das empresas, se você não considerar a saúde ocupacional. Então, e dentro dessa integração, eu não vejo como separar, né, se é uma questão ocupacional ou assistencial. Eu sempre defendo a integração do ocupacional com o assistencial. Eu sempre defendo uma atuação conjunta do ocupacional com o assistencial em benefício da gestão da saúde corporativa. Você não consegue efetivamente fazer uma gestão de saúde dentro das empresas, uma gestão de saúde dos colaboradores, de uma maneira efetiva, se não houver essa integração. Então, eu acho que, inclusive, para o Covid, inclusive para essa situação de pandemia, existe a necessidade dessa integração. Então, eu não trataria como uma questão assistencial ou ocupacional. Cada um aí tem o seu papel, mas essa questão deve ser tratada nas duas perspectivas. Excelente, porque um aprendizado dessa nossa reunião, que saúde ocupacional e saúde assistencial, cada dia mais, tem que ser uma coisa única, visando a saúde, o bem-estar, a qualidade de vida e a produtividade do trabalhador. Excelente, Milva. Eu estou aqui acumulando muitas perguntas e eu estou assim, muito atento e endereçando que muito objetivas. Aymar, nós sabemos a saúde supletiva de plano de saúde, trabalho com risco, e esse risco ele sempre foi com base no que passou, no que vai, e com informações realmente cada vez necessárias e precisas. Como você tinha esse risco esperado para esse momento? Está tratando da questão da predição de reajustes e, enfim, tratar da saúde financeira das operações,
tratar do futuro dos associados da operadora, porque ela tem que ter uma sobrevida e tem que ter uma solução para os problemas. Nesse momento, vocês estão lidando com toda essa incerteza e esse platô aí está sem aí uma visão de fim do... eu gostaria mesmo, vocês na tua empresa são muito bons de informática, dos algoritmos, etc., na visão e na predição do futuro, usando, logicamente, informações diagnósticas. Paulo, primeiramente, boa noite a todos, aos colegas aí, agradeço as contribuições. Vou aproveitar muito do que os colegas já disseram aqui em relação a alguns pontos bem importantes. Como você mesmo tratou na própria pergunta, Paulo, a análise preditiva, né, a análise atuarial de uma operadora se baseia no passado. E como uma pandemia como essa nunca ocorreu no passado, é quase impossível, né, avaliar como seria um cenário de uma pandemia que nunca ocorreu no mundo, que nunca teve paralelo na história, nunca teve uma proporção deste nível, né, e o impacto que teve isso sobre o dia a dia da população como um todo, não somente sobre a população assistida pela saúde suplementar. É extremamente difícil, nesse momento, fazer qualquer previsão de um futuro longo, né? Temos trabalhado arduamente em previsões estatísticas e atuariais para os próximos meses, acompanhando muito de perto aí, tanto o que acontece no mercado público, quanto no privado, quanto na nossa própria realidade. É um setor, posso dizer que o setor de saúde suplementar é um setor que tem muitas dificuldades, né, no momento atual. Ele é muito polemizado, ele é muito usado para discussão política, né, do tema saúde em muitos momentos, e é sempre importante a gente distinguir muito bem, como você mesmo citou, né, o papel de suplementar e não como um papel de saúde pública ou um papel de saúde ocupacional. A testagem, ela é importante, eu acho que concordo plenamente com o que a Milva disse, a gente tem que fazer um paralelo sempre do mix entre o que existe da saúde ocupacional com a saúde assistencial, o ponto de vista assistencial da saúde, né, como um todo. Posso falar em paralelo, em específico da minha empresa, a Suamérica, nos últimos meses, investiu muito dinheiro em automatização de processo, integração de cadeia. Como você mesmo citou, Paulo, não existe dinheiro novo na saúde suplementar, então a gente tem que se reinventar dentro daquele dinheiro que já existe. É um setor de margens muito pequenas, é um setor que tem uma regulação muito alta e conta com um modelo de saúde implantado no Brasil que tem pouco paralelo no mundo, né? Quando a gente olha um país do tamanho do Brasil, com a dimensão que tem o Brasil, e a gente fala de companhias que atendem, como a Suamérica, em todo o seu território, é muito complexo a gestão de rede, é muito complexa a integração de um setor onde o hospital é de um dono, o laboratório é de outro dono, o médico é isolado nessa cadeia, o RH da empresa está em outro lado. Como é que a gente alinha tudo isso e integra essas informações? Nesse formato, a Suamérica, nos últimos anos, tem trabalhado com o que a gente chama de coordenação do cuidado, né, de cuidado coordenado, onde a gente tenta integrar os players, né, com uma verticalização virtual, integrando os sistemas. Então, o que acontece na nossa telemedicina, ele está diretamente conectado nessa plataforma do cuidado coordenado. O médico do consultório tem a mesma visão dos dados daquele beneficiário que foi atendido pela teleconsulta. A gente tem um vínculo direto da teleconsulta com um sistema de fast track, onde a gente tem mais de 30 hospitais espalhados pelo país, que fazem uma triagem mais rápida, né, desses beneficiários que passaram por teleconsulta a qualquer princípio de indicativo de COVID. Esse paciente é direcionado para um pronto-socorro da nossa rede referenciada, que automaticamente dá uma prioridade para esse atendimento
ele já é pré-avisado, né, dessa condição, e que tenta garantir, de certa forma, uma vaga em caso de necessidade de internação. Então, é um princípio, claro, tem muito trabalho a ser feito para integrar a cadeia. Temos trabalhado aí fortemente com nossos especialistas em saúde populacional e nossos cientistas de dados para usar os dados já existentes, ainda muito fragmentados nessa cadeia, com dados de laboratório, dados de internação, dados, às vezes, do RH das empresas, né, para conseguir prever ou identificar na nossa população quem são os principais fatores de risco e conseguir alertar as empresas e ajudar as empresas, principalmente as grandes empresas, a fazer essa gestão, né? Temos aí também um módulo que a gente chama de gestão conectada, que a gente consegue dar visibilidade para as empresas dos pacientes quando estão internando, então a gente compartilha em real time com o RH das empresas, com o médico da empresa, que há um paciente daquela empresa que está sendo internado, qual o diagnóstico, o motivo, né? Justamente para a gente fazer uma gestão integrada disso. E é claro que é um desafio constante o regulador nesse meio do caminho. Imaginem que aí, a semana passada, a gente teve um vai e volta de cobertura de sorologia, e aí, em 3 dias da data da divulgação da normativa, eu tenho que ter no país inteiro contratação de laboratório que faça o exame de sorologia. Como é que num país com a proporção que só o estado de Minas é praticamente do tamanho da Espanha, a gente consegue contratar laboratórios em todos os estados do país, em todas as cidades, negociar com eles, implantar com eles, e dar cobertura e dar o acesso, né, aos exames em apenas 3 dias. Então, é um desafio muito grande, essa gestão, a questão da segurança financeira das empresas, né? A gente está num momento complexo para as empresas e isso reflete, muitas vezes, não apenas na questão do não pagamento, mas também da demissão de funcionários. A saúde financeira das operadoras de saúde, da saúde suplementar, está diretamente ligado à saúde financeira das empresas. Quando uma empresa demite, eu perco clientes automaticamente. E então, com certeza, a gente está todos amarrados aí num sistema como um todo aí, que tem uma dificuldade de financiamento, a gente fazendo paralelo com outros países do mundo, como, por exemplo, os Estados Unidos, que investe aí praticamente 18%, 20% do PIB, e não tem uma saúde suplementar que é exemplo, né, dado que a gente viu aí 2 reformas em um intervalo muito curto, aí de 10 anos, a gente já teve Obamacare, agora o novo presidente fazendo novamente alterações na questão da saúde, lembrando que lá nós temos um sistema totalmente diferente do sistema brasileiro, não tem essa fragmentação de players como temos aqui, então é realmente um ambiente muito adverso e a gente tem que integrar a cadeia. A Sumérica tem tomado muitas providências nesse sentido, conseguir dar visibilidade para todos os players e integrar os testes, integrar as internações, conseguir juntar esses dados, mas lembrando que a gente tem aí também a questão de lei geral de proteção de dados, que interfere nessa cadeia, a gente tem que respeitar a privacidade das pessoas e, ao mesmo tempo, conseguir gerenciar a saúde delas dentro daquilo que o sistema consegue absorver dentro do prêmio que foi pré-estabelecido, né? Não podemos acreditar que o dinheiro é infinito e ele não é, né? A gente tem, nesse setor, uma variação de 2 dígitos praticamente todos os anos dos custos médios hospitalares, e é sempre muito difícil repassar isso em uma forma de prêmio. Então, a gente tem que fazer uma gestão muito assertiva, a gente tem que escolher de forma muito sábia o que deve ser feito para que isso caiba dentro do bolso das empresas, dos clientes, e nós, como um papel aí de gestor não apenas de recurso financeiro, mas gestor de saúde dessas populações que por nós são assistidas. É muito bom, Aimar, e vejo que suas incertezas e dificuldades para enfrentar não são menores, e você com a responsabilidade muito grande de manter os pagamentos, de manter a rede funcionando e cumprir as regras da regulação. Eu gostaria de passar ao Silvio uma pergunta que veio dos Estados Unidos,
se nós podemos tornar a coleta dos exames mais efetiva, a aglomeração e o grande custo dos postos de coleta. O exemplo lá nos Estados Unidos, a coleta muitas vezes é feita no próprio consultório médico, pelo médico, e em alguns casos de autocuidado, o próprio faz a coleta, na questão, por exemplo, DNA, saliva, ele põe no correio, na Federal Express e manda. Como você vê isso como técnico da área de laboratório e de exame, Silvio? Olha, então, para reduzir aglomeração e custos. Olha só, apesar de que, professor, picotou um pouco na hora da sua pergunta, eu acho que entendi, e eu vou responder sob a ótica de evitar aglomeração, facilitar, diminuir custos, né? Agilizar processos. Só que o americano que me pergunta, a legislação deles é totalmente diferente da nossa. A nossa legislação, ela é extremamente limitante a isso, tá? Sob o ponto de vista laboratorial, e eu falo aqui como técnico, eu fiquei triste de ver o governo abrir as farmácias para se fazer teste. Como se amanhã ou depois eu pudesse ir lá fazer um HCV, um HIV, um HPV, um colesterol, um triglicerídeo, e nós não estamos muito longe disso, uma dosagem de TSH, tá? E lamento ter um laboratório de ONA nível 3 no Brasil e me ver com uma farmácia concorrendo conosco. Por outro lado, enquanto a legislação permitir, eu vejo com muitos bons olhos o exemplo do Brasil na farmácia, e eu acho que deveria o governo aumentar outros modelos de testagem. Tá? Aqui no Espírito Santo, nós chegamos a algumas conclusões, né? Eu, com infectologistas, profissionais interessados em debater, que quando você faz um teste dentro de uma família, você praticamente, vou usar uma palavra aqui de apelido, você medica, você instrui, você isola de novas infecções uma família inteira, por aconselhamentos técnicos e conhecimentos que aquela pessoa leva para dentro da família. Tá? Então, eu sou a favor da ampliação da testagem, senão nós não vamos abaixar aquele platô, ou vamos abaixar ele muito lentamente. Eu sou um total pessimista de que o processo venha declinar, diminuir acentuadamente em países como o Brasil, que tem pouca visão dessa testagem epidemiológica em massa. O governo, se vocês forem no G1 da Globo, vocês vão ver que o trabalho no Espírito Santo é recheado de sucesso. Nós temos 4,5 milhões de habitantes só por causa dos inquéritos sorológicos. O governo foi à rua, o governo foi na casa de cada um. Então, eu vejo com bons olhos, eu sou adepto da testagem em massa para a epidemia da Covid, onde quer que possa ter condições sanitárias adequadas para um bom teste. Nós temos a RDC 302 no Brasil, que nos limita muito quanto a isso tudo. E a Anvisa tem sido muito vagarosa nas suas ações, nas reações diante da pandemia. O nosso debate não é político, mas desde o início da pandemia, o governo jogou a toalha. Estamos no 3º ministro da Saúde e o presidente diz que ele é interino, ele não é um ministro da Saúde, né? Eu espero ter contribuído, professor Paulo Marcos, com a resposta da pessoa que está lá nos Estados Unidos, e fico à disposição para a continuação do debate.
Perfeito, muito bom. Mas eu tenho mais outra pergunta endereçada a você, Silvio. Uma questão apresentada por uma audiência nova é qual o momento de o exame. E aí, essa é uma questão que a população não tem clara. Tem o exame do PCR, que é para fazer o diagnóstico da presença do Covid, e isso só ocorre no início do sintoma. E tem os testes para ver se você realmente, em algum momento, se você desenvolveu anticorpos. Você podia dar uma esclarecida sobre esse aspecto, quando fazer o exame do PCR e quando fazer o teste sorológico? Eu vou pegar o ciclo do vírus e tentar explicar, dizendo o seguinte: o período de incubação do vírus, ele se faz em torno médio de 3 a 5 ou a 6 dias. Isso é muito relativo, só que nós temos pontos fora da curva de relatos de 14 dias de incubação do vírus, aqueles que nos assistem. Tá? No período de infecção, tá? O ideal é que dentro desses 10 dias, onde a gente vê o vírus colonizar na nasofaringe, na orofaringe, e ele declinar e começar um clearance do vírus, a gente tem um período de em torno de 10 dias, e eu remarco aqui, como eu sou analista clínico, entre 3 e 7 dias é o período ideal para você apanhar dentro das células a maior carga viral. E com isso a sua PCR fica mais sensível. A grande pergunta vem aos que nos assistem, e depois desses 10 dias? Ora, é muito relativo. Eu vou dizer por quê. Porque os anticorpos, eles ocorrem dentro de uma dinâmica. Eles começam a aparecer, eles continuam a aparecer e eles aumentam suas concentrações. Os melhores testes do mundo para a dosagem de anticorpos, anti-Covid de classe IgG, inclusive um que eu validei, na primeira semana, a sensibilidade dele é de 73%. E eu, quando me pedem opinião, eu falo o seguinte: se o Dr. Paulo Marcos me pedir opinião, eu vou falar 20 dias depois dos 10 dias do primeiro sintoma. Na segunda semana, essa sensibilidade desse teste que eu estou me reportando, ela vai de em torno de 86% a 88%. Na terceira semana, que são esses 20 dias, ela vai a 96%. Tem os pacientes que não desenvolvem anticorpos. Não é pauta hoje, eu posso continuar discutindo isso depois. Então, quem nos pergunta tecnicamente qual é o momento ideal, tá? Depende para que se tem a necessidade de ter essa testagem de anticorpos para saber se soroconverteu, se ficou positivo. Se não, calma, existe um pânico social aos que nos assistem, eu vejo ele dentro do laboratório, eu vejo os médicos desesperados pelos seus pacientes, eu acabo sentindo os médicos desesperados pelos seus familiares em busca das informações. Então, essa é uma colocação minha absolutamente técnica e eu gostaria de que as pessoas que me ouvem pensassem nela, de que nenhum teste no day after dos 10 dias antigênicos começa com sensibilidade de 100%. E aí vai botar culpa aonde? No teste? Não. Na capacidade analítica do teste, que ele ainda, e nem ele, nem nenhum no mundo tem capacidade de detectar aquelas micro amostras de anticorpos já presentes. E aí eu vou complementar dizendo que existe um aspecto, aos que nos ouvem, da sensibilidade clínica. A sensibilidade analítica e a sensibilidade diagnóstica cabem ao laboratório. A analítica é essa que eu vos falei agora. A diagnóstica é aquela que diz o seguinte:
Na primeira semana, o teste tem 73% a 75% de sensibilidade. E existe a sensibilidade clínica, que é do médico. O médico tem que saber qual é o melhor momento de pedir ao paciente para ir fazer o teste de anticorpos. IgG, IgM, só IgG, porque a IgG ela é mais eletiva, ela vem depois e ela perdura mais, é o que todos nós estamos assistindo. Então, eu faço essa colocação dizendo que essa resposta é dada com a contribuição do médico também. A sensibilidade clínica depende do médico. Qual é o melhor momento para ele indicar o paciente? Espero ter respondido. Rosângela, que foi quem fez a pergunta, veja como é complexa a tua questão, mas vamos simplificar que só o médico que te acompanha pode decidir o momento de fazer o exame e qual tipo de exame seria o mais adequado. Aqui estou acumulando uma série de perguntas que eu vou endereçar ao Ogata sobre a integração dos dados epidemiológicos e de diagnóstico e de screening da população, integrando os dados da população que só tem assistência pública com os dados daqueles mais favorecidos que têm saúde suplementar ou saúde privada, ou que chamamos dos empoderados, que conseguem fazer um diagnóstico mais personalizado. Como você vê, Ogata, essa integração da informação, do dado na saúde populacional? Bom, Paulo, como até o Silvio bem colocou, né? Quer dizer, na questão da informação epidemiológica, sendo uma condição de notificação compulsória, né? Quer dizer, o dado epidemiológico ele é obtido, né? Então, acho que os municípios, os estados, eles, através da vigilância sanitária, a gente tem bons registros, exceto que a gente tem ainda uma taxa de testagem aquém do desejado, né? Então, realmente, seria esperado que nós tivéssemos aí uma quantidade de pessoas testadas maior e que entrassem de alguma maneira no radar. O que a gente tem observado aí na literatura, né, dos países em que isso está muito frequente, é que a importância da gente não só testar, né? E esse é um grande exemplo dessa questão das redes, né? Quer dizer, simplesmente testar, né, e não colocar o paciente no radar, e inclusive identificar os contactantes, né, ele é muito importante, né? E o Silvio colocou bem, né? Quer dizer, talvez foi uma chance desperdiçada não ter usado a rede de atenção primária, os agentes comunitários de saúde, que conhecem a comunidade, para fazer esse acompanhamento, para identificar as pessoas de risco, para identificar as pessoas com sintoma, né? Então, eu acho que a rede da atenção primária, da estratégia de saúde da família, ela não foi utilizada porque o agente comunitário também não foi treinado, né? Então, se desperdiçou essa enorme rede, essa enorme capilaridade que o Brasil teve e que é um diferencial em relação aos Estados Unidos, por exemplo, né? Onde, nos Estados Unidos, muita gente que lá não tem SUS, né? A pessoa fica com sintoma até o final, porque se ela for para o hospital, ela vem com uma conta, e se ela morrer, os herdeiros herdam a conta, né? Então, aqui a gente tem um sistema único e a gente tem uma estratégia de saúde da família que realmente, eu concordo com o professor Silvio, que ela não foi
utilizada no momento, no tempo em que a gente poderia estar realmente atuando nesse sentido. Do sistema na saúde suplementar, eu acho que é bem complicado, como eu disse, né? Quer dizer, o sistema já é fragmentado agora, né? Então, hoje, a atenção primária não conversa com a secundária, né? O sistema de informação é absolutamente fragmentado, então, o paciente que tem um teste positivo, ele não entra no radar do sistema, né? Ele fica solto no sistema e fica dependendo do seu empoderamento de buscar, né? Então, eu acho, Paulo, que é um momento, né? Eu acho que inclusive, está tendo aí já agora em consulta pública, está caminhando para um barramento, um sistema integrado de informação nacional, porque hoje a gente vê, né? O sistema do hospital não conversa com o sistema do médico, que não conversa com o sistema do centro diagnóstico, né? Às vezes, centros diagnósticos têm sistemas diferentes nesse sistema de compras, merge, de integração, né? E as operadoras têm a informação realmente de utilização, que é um dado para trás, né? Então, realmente, na questão do cuidado, é um grande desafio, né? Eu acho que se a gente tem, e isso não é feito de maneira que a gente gostaria, nas condições crônicas, né? No diabetes, né? Nas doenças, nos pulmonares crônicos, imagina numa doença infecto-contagiosa, né? Mas eu acho que é uma oportunidade. Eu acho que a gente tem que caminhar nesse sentido. E aí, esse gancho do que você perguntou para a Milva, que é a integração com a questão das empresas, né? E hoje a gente vê, às vezes, sistemas de informação da empresa, né? E elas contratam BI, Big Data, para fazer o seu sistema. O broker tem outro sistema. Não, deixa comigo, né? A corretora, que eu faço essa gestão. E a operadora tem outro, né? Então, eu acho que é um momento, né, de integrar, porque a empresa tem o dado do trabalhador, muitas vezes tem acesso à sua família, ela sabe como é que o trabalhador se desloca, ela consegue apoiar na questão dos turnos, evitar aglomeração, evitar fazer realmente, empoderar realmente, como o senhor falou, o trabalhador que tenha sintoma, que não vá trabalhar, que faça o teste, e aí entra realmente a força da telemedicina também. Então, eu acho que como todo o sistema tem acontecido aqui nos Estados Unidos, né, como vocês comentaram, o push, o empurrão, vai ser do contratante. Não vai ser da operadora, não vai ser do prestador, vai ser da empresa, né? Agora, eu acho que não vai ser da corretora, né, da consultoria. Eu acho, agora, ela, como a Mil bem colocou, isso também é heterogêneo, né? A gente tem empresas pequenas, empresa que não tem médico, empresa que não tem, que não é obrigada a ter sistema de saúde ocupacional. E como é que fica essa parada, né? Então, é um desafio, né, Paulo? Mas, assim, eu acho que é uma oportunidade e toda vez a gente está nesse mantra, né, você muito mais que eu, da questão da importância da integração da informação e a relevância, eu acho que queria complementar a Tânia pela ideia de trazer o diagnóstico, né? Eu acho que trazer o Silvio como representando aí a área de diagnóstico, entrando aí na rede para discussão,
eu acho que é bem relevante. Então, dentro dessa ideia da relevância, esse evento, pela qualidade das perguntas que eu estou acumulando aqui, a gente vê que foi uma audiência super qualificada e com muito interesse sobre o que estamos debatendo. Já estamos caminhando para o final, e eu gostaria de trazer alguns comentários para nós consolidarmos o que foi tratado aqui. Primeiro, a relevância do diagnóstico na saúde populacional. Tem sempre uma questão que o resultado negativo ou que um bom resultado do laboratório parece que o médico pediu mal, mas não é. O ideal é que a população faça exames para mostrar que ela está saudável, para monitorar a questão do momento de fazer o tratamento. Porque se nós entendemos o exame, o diagnóstico, o teste, de uma forma, vamos supor, negativa, é porque grande parte da população ainda não foi contaminada. Então, você tem que ter um tipo de ação. E se ele for positivo, a ação é outra. Então, o teste tem que ser feito para screening populacional. Então, é fundamental testar. Outra questão que é fundamental é nós reduzirmos o custo da testagem. E aí vem uma questão que tem que ser escala, tem que funcionar reduzindo tudo aquilo que encarece a possibilidade do teste para que o maior volume de pessoas possam ter acesso a esses testes. E é uma pena ou uma vergonha que nós tenhamos testado tão pouco. Os países que testaram muito intensamente tiveram resultados muito melhores na tomada de decisão, do momento de bloquear a entrada nas cidades, no momento de retorno, no momento de cuidado, e não precisaram de fazer tanto hospital de campanha, tanto respirador, que aí, por falta de teste, nós tivemos que focar no tratamento. Uma outra questão também muito importante, o Leonel Pili, que fez um comentário aí, faz parte da audiência, disse: a saúde populacional só será efetiva quando houver integração dos dados entre o público e o privado. Não há dúvida, porque, por enquanto, nós temos só dúvida, porque a certeza quem dá é o resultado da segmentação das populações. Havia uma dúvida, por exemplo, só os idosos tinham essa enfermidade. Isso não vem confirmando, porque aqui no Brasil, mais de 50% das pessoas que se internam têm menos de 50 anos. Isso tudo será possível, e é possível, testando essas populações. Bom, nós fixamos aqui hoje que temos que trabalhar para que a saúde ocupacional e a saúde assistencial trabalhem muito junto. E eu gostaria que todos também entendessem que a saúde pública, que é um direito de todo cidadão brasileiro, o SUS, ela tem que ser extremamente valorizada para que toda a população... Porque, imagina, uma parte da população tem um acesso, alguém comentou aqui, tudo passa pelo acesso. Então, ele, num táxi de um aplicativo qualquer, mas o motorista não tem esse mesmo acesso. Olha da mobilidade e da contaminação. E assim com os funcionários domésticos e tudo mais. Então, só teremos solução para essa questão da contaminação quando houver mais equidade, onde houver mais igualdade do acesso ao diagnóstico e aos melhores tipos de tratamento. Eu vou tentar administrar aqui o tempo, porque já estamos esgotando, dar ainda um tempinho de palavra para que cada um resuma o que aprendeu hoje, como ficar no seu dia a dia. E começando pelo Aimar. Aimar, como você viu esse nosso encontro
E você, que disse que aprendeu muito, vai levar esse aprendizado para a tua operadora, conta para nós. Olha, Paulo, é sempre importante a gente ouvir outras visões, né, do mercado. A gente, no geral, cada um aqui com a sua área de atuação, a gente acaba tendo visões ímpares, né, sobre a atuação do setor público, sobre a visão do contratante, como que está a visão do prestador, do referenciado, seja do laboratório, seja do hospital. Mas eu acho que há consenso de todas as classes aqui, de todas as áreas, de todos os envolvidos, é que há necessidade de integração. O setor de saúde, e aí eu não envolvo só o suplementar, mas o público também tem muito desperdício, né? Mundialmente, saúde é caro. Em geral, é a segunda despesa na linha de toda empresa. A primeira é folha de pagamento, a segunda é setor de saúde suplementar. Então, tem muito desperdício, é muito caro, e só a integração vai ajudar a gente a reduzir desperdício e adotar as melhores práticas. Isso não se restringe só à Covid. Eu acho que isso é muito maior e talvez, até seguindo a provocação do Dr. Alberto, a Covid pode ser uma oportunidade de provocar todos os setores, de a gente fazer uma discussão não como saúde suplementar, não como rede referenciada, não como empresa, mas como público também, né? O governo encabeçando essa discussão, vamos fazer uma plataforma única, vamos fazer o sistema se falar, né? Não simplesmente através de regulação, mas sim também com incentivo. Perfeito, muito bom, Aimar. A contribuição hoje foi fabulosa. Milva, e você, o que tem a comentar o aprendizado, como você vai aplicar o que discutimos aqui hoje? Algumas considerações aqui importantes, né? Até reforçando o que eu falei anteriormente, também o que o Aimar colocou, o que fez parte da fala de cada um de nós, a necessidade de integração, né? E daí eu estou falando de, eu acho que envolver o público e trazer o público, né? Eu acho fantástico, mas eu acho que nós já temos um desafio bastante grande para tentar integrar o que nós temos para integrar na saúde suplementar. Trazer o público também é um desafio ainda maior, que eu acho que tem que ser perseguido sim, mas, por hora, né, focando o meu comentário na saúde suplementar, eu vejo a necessidade, né, e defendo muito isso, da integração, né, do ocupacional com assistencial, mas eu vejo uma necessidade muito grande, e isso independente de pandemia, a pandemia só intensificou isso, uma necessidade muito grande de um trabalho em conjunto entre os players do mercado. Um trabalho em parceria, efetivamente, né? Como eu coloquei, o ecossistema da saúde ele é bastante complexo e amplo, e existe uma interdependência muito grande dentro dos elos dessa cadeia. Então, quanto mais próximos esses elos estiverem, quanto mais direta for a comunicação entre eles e mais transparente, todos se beneficiam. E aí, olhando para a empresa, cada vez mais eu percebo assim, uma quebra de paradigmas e uma mudança em modelos pré-determinados. Hoje em dia, as empresas estão cada vez mais próximas das operadoras, dos hospitais, da medicina diagnóstica, numa comunicação direta e num relacionamento direto que não requer intermediação. Então, as corretoras e consultorias, por sua vez, estão mudando, sendo obrigadas a, inclusive, mudar o seu modelo de atuação, assim como as operadoras também. Temos aí, sem dúvida, como o próprio Aimar colocou, uma Lei Geral de Proteção de Dados que ainda não entrou em vigor, né? Mas que a área de saúde já tinha antes, né, uma questão de proteção
de confidencialidade, de proteção de dados, independente dessa lei. Estamos todos nos preparando aí para a entrada em vigor dessa lei. E aí o que muda com isso é um cuidado ainda maior no trâmite dessas informações, né, na troca dessas informações. Agora, não podemos, em hipótese alguma, usar, né, a Lei Geral de Proteção de Dados para diminuir essa troca de informações e esse trâmite e essa comunicação entre os players e distanciar e criar barreira entre esses players. Eu acho que o que precisamos é aprimorar cada vez mais os nossos processos. E, Paulo, eu vou te pedir permissão para deixar aqui uma solicitação de um comentário do Silvio, que é uma angústia, né, muito grande das empresas, que você bem colocou a necessidade de uma orientação do médico para identificar o melhor momento de pedir um diagnóstico para o seu paciente, né, de pedir uma testagem, de pedir um exame para o seu paciente. É uma angústia muito grande das empresas, e aí eu pergunto como leiga, não sou médica, mas é uma angústia muito grande das empresas, assim, qual o momento de testar os seus colaboradores? Qual teste utilizar? Quando utilizar? Né? Porque eu percebo que saem numa disparada para fazer testes, mas a nossa preocupação é muito grande, né? Assim, quando fazer, qual fazer, né? E em quem fazer, né? Porque você faz o colaborador dá negativo. Mas e se esse colaborador estiver convivendo com alguém que está positivo, né? Então, e aí existe também essa necessidade do mapeamento, né, dessas informações. Então, eu queria só deixar essas, se possível, se ainda tivermos tempo, que o Silvio faça só essa observação, para que fique aí para quem está nos ouvindo, para as empresas, isso é importante. Tempo não, mas, Silvio, é importante que responda a questão da Milva e reforce para a audiência esses momentos e como. Tá bom, com muito carinho, doutora, que eu respondo. Acho que a minha resposta vai contribuir. E você sabe que eu tinha aqui na minha agulha, Milva, na mensagem final, sabe, a importância do que eu ouvi de você, uma frase dizendo o seguinte: é necessário a orientação para as empresas, tá? Enquanto nós não gozamos da integração total dos dados no ecossistema, palavra dita aqui por todos nós, existem questões que são de integração de menor tamanho e maior facilidade. Isso, eu acho, caberia ao governo normatizar, Milva, sabe? Para a condução das empresas, sabe? E que eu vejo na empresa um centro de referência, tanto para o trabalhador quanto para a família. Eu vou te dar a resposta que temos discutido nas duas lives que a nossa empresa participou. Temos uma renomada infectologista, a professora Rúbia Mioski, quem tem contribuído com esses estudos, tá? E é quem mais recebe pergunta no final das lives. Bom, existem alguns filtros, Milva. Sair testando todo mundo por PCR é mentira, é utópico. Tá? Sair testando todo mundo por teste rápido, se o período de incubação é de 3 a 5, 7 dias, então nós vamos testar todo mundo toda semana. Também beira o ridículo. Tá? Então, assim, a educação a todos os trabalhadores, em todos os segmentos da empresa, é que, ao primeiro sintoma, não entre na empresa, vá ao departamento médico para ser consultado. Aí eu renovo o que a Milva contribuiu aí, o médico vai saber a melhor conduta. Eu olho para baixo na tela e vejo o Aymar.
que diz o seguinte: não existe dinheiro para tudo. É preciso ter a racionalização. Eu espero com isso de que haja um filtro, uma barreira na entrada do colaborador da empresa, no sentido simbólico, tá? De que ao primeiro espirro, no momento mais simples, que seja alérgico no inverno, ele não vista o uniforme de trabalho e vá ao departamento médico consultar o médico da empresa. Espero ter contribuído. Muito. Eu gostaria de... Com certeza, muito obrigada. Então, mas finalizar com o professor Gata. O Gata, a digitalização da saúde e a Lei Geral de Proteção de Dados, até que ponto colaboraram para essa integração tão necessária e tão discutida? Nós temos mais quanto tempo? Quantas horas? Não, você não, brincadeira. Está autorizado. Realmente é um tema super relevante, né? Eu acho que eu não acho que norma somente vai propiciar essa questão da integração de dados, né? Eu acho que isso depende dos stakeholders, depende realmente de uma... Agora, claro, um barramento, um sistema universal vai ser necessário, né? Mas eu acho que essa integração da informação ela vai depender dos stakeholders, né? Eles precisam passar a adotar. Claro, tem o push do governo, a gente vê em outros países que isso só aconteceu quando virou política pública, né? E não dependeu aí das entidades, mas eu acho que ela é super necessária e a gente vai ter que caminhar nesse sentido, né? Porque senão cada organização, cada setor acaba assumindo muitas vezes uma posição defensiva e a gente não avança, né? Então, eu acho que esse é o caminho. E eu queria cumprimentar o professor Silvio pela capacidade de síntese, porque deu o recado aí, respondendo a Milva aí em 30 segundos de maneira brilhante. Queria agradecer o convite e foi um prazer ter estado com os colegas e com a audiência. Obrigado, Paulo. Bom, eu gostaria... Nós estamos finalizando um ciclo de 3 encontros proporcionados pela Abbott com a organização da TM Jobs, da Tânia. Mas desafio, e eu tenho certeza que a audiência também exige isso, que a gente prossiga, viu, Tânia, nessa sequência, com alguma regularidade, com uma agenda. Isso não pode parar. Temos muito que conversar e debater sobre isso. Então, fica meu grande agradecimento à Abbott, a você, à audiência que nos acompanhou até aqui, aos colegas de painel. Tânia, com você para a finalização do encontro. Gente, muito obrigada pela participação, foi enriquecedor. Eu agradeço aos integrantes do talk show e pela audiência. Certamente nós faremos, Paulo, essa discussão com a Abbott, né? A Abbott tem se posicionado já há mais de 7 anos como um laboratório protagonista em discussões nesse nível, né? Você bem viaja e participa de algumas iniciativas, assim como nós da TM Jobs, e a gente fica muito feliz de estar nessa jornada com o Abbott, uma discussão enriquecedora. O Dr. Silvio nos trouxe muita reflexão e como a regulação impede os avanços na gestão dos dados e dos serviços de saúde, né, Dr. Silvio? O Aymar traz a visão da Sul-América com os investimentos para a integração de dados, prever os principais fatores de risco, ajudar as empresas a fazer a gestão de sua população. A Milva traz a preocupação das empresas fazer a integração entre saúde ocupacional, medicina do trabalho e os RHs na gestão dos dados de seus colaboradores.
Yogata fala da importância de colocar o paciente no radar e usar a rede de atenção primária para identificar e acompanhar as pessoas de risco e o desafio na integração desses dados. Ficou claro da importância do diagnóstico precoce para a tomada da decisão mais assertiva. Eu queria agradecer a todos os participantes, quem está na sala nos assistindo, aproveitar e pedir para que vocês se inscrevam no nosso canal do YouTube. A gente sempre, todo mês, a cada 15 dias, a gente tem um evento do Valor em Saúde. Esses eventos digitais, a gente traz o mais próximo possível um evento num cenário digital, já que, por enquanto, a gente não pode fazer os eventos presenciais. Eu agradeço a equipe técnica que trabalha nos bastidores para que a gente consiga entregar esses eventos de qualidade. Lembrando que esse evento estará a partir de amanhã no nosso canal do YouTube, tá? Então, quem não conseguiu assistir ou quiser compartilhar nas suas redes, vocês vão receber o link, né? E no canal do YouTube ele vai estar disponível, tá? Eu encerro o evento de hoje lembrando que o tempo é o nosso maior aliado. É tempo de aprimorar conhecimentos, trocar experiências. É tempo de fortalecer os relacionamentos. É tempo de criar diálogos e oportunidades. É tempo de acreditar no próximo, na ciência, na medicina, nos profissionais de saúde e esperar por dias melhores. Gratidão a todos e até breve.